Shalom Tissaleia! Boa noite a todos os queridos amigos, irmãos, servos e servas de Deus, a igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. A você que não professa nenhuma fé, nenhuma religião, a você que vai assistir e está assistindo, acompanhando essa live, que tenho o prazer de vos cumprimentar, é o seu amigo, seu irmão em Cristo, servo do Senhor Jesus Cristo, apóstolo Alexandre Tissaleia. Pela infinita misericórdia do Senhor, presidente fundador da Igreja Apostólica Cristã de Salém, da Casa de Discípulos de Salém, o nosso culto no lar, da Web Rádio Gospel de Salém e também do Instituto Teológico Tissaleia. A Igreja Apostólica Cristã de Saleia está situada, sua sede nacional provisória, na rua José Antônio Valadares, número 156, na Vila Livieiro, zona sul da capital de São Paulo. E é com muita alegria, na minha alma, no meu espírito, que venho, no dia 1º de cada ano, trazer uma palavra rema, uma palavra direcionada pelo Divino Espírito Santo. Estamos aqui na sede nacional da Igreja Apostólica Cristã de Saleia. Estamos passando o dia todo em propósito, em consagração, em santificação, na presença do Senhor, e Deus está já se manifestando em nossas vidas e fluindo uma palavra profética para o ano de 2022, e não só para o ano de 2022, para todos os anos vindouros a partir de 2022. O mundo está atravessando vários acontecimentos já descrito na palavra de Deus, já profetizado pelos nossos antepassados, os profetas, profetizado pelo Senhor Jesus Cristo, profetizado e anunciado também pelos seus santos apóstolos. E não é diferente com aqueles que foram chamados, e foram não só chamados, mas foram escolhidos pelo Senhor Jesus Cristo para dar continuidade ao ministério apostólico do Senhor Jesus na terra. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela segue marchando rumo ao arrebatamento. E nós não podemos deixar que o diabo nos fere de cegueira espiritual e nos faça esquecer das promessas que o Senhor nos fez, de nos levar com Ele para a sua glória. E eu, apóstolo Alexandre Tissaleia, sou um dos homens que Deus levantou para o tempo do fim, para o tempo do avivamento que está chegando, que já chegou, e o Senhor está se manifestando de uma maneira gloriosa, poderosa e tremenda na vida daqueles que acreditam que Cristo vai arrebatar a sua igreja nas nuvens, nos ares, como Ele prometeu. Em João capítulo 14, verso 1, o Senhor Jesus Cristo, já no final do seu ministério terreno, Ele chama os seus apóstolos, seus discípulos, e começa a falar abertamente para eles sobre a sua morte, o porquê e o propósito, porque que Ele veio na terra, porque Ele esvaziou-se da sua glória, porque Ele deixou o seu trono de glória e de poder, porque Ele se tornou menor do que os anjos, se tornou homem, foi gerado pelo Divino Espírito Santo através do ventre de uma jovem chamada Maria, e gerado pelo Espírito Santo,
ele nasceu homem, e através do seu sacrifício vicário, salvítico na cruz do Calvário, com o derramamento do seu sangue, ele então pagou a dívida, ele então rasgou a cédula que dava direito da morte nos dominar e nos separar da glória de Deus. Mas pelo sangue salvítico do Senhor Jesus Cristo, ele abriu um novo e verdadeiro caminho, que era separado ao muro de separação por causa do pecado dos nossos antepassados Adão e Eva. Agora, pelo sangue de Jesus, somos regenerados. E João escreve no seu primeiro livro, no capítulo 1, e todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornar filhos de Deus. E todos aqueles que receberam o Senhor Jesus Cristo como seu único e verdadeiro e suficiente Salvador, ele está com o seu nome escrito no livro da vida. E não só com o seu nome escrito no livro da vida, como também foi escolhido pelo Senhor Jesus para ser um representante dele na terra, para ser o embaixador dele na terra. E você tem que anunciar que o Senhor Jesus Cristo vai arrebatar a igreja, que o Senhor Jesus Cristo vai encontrar com a sua noiva nos ares, e que ele vai levar um povo separado, zeloso de boas obras, que viveu o seu amor aqui na terra, amando a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Eu quero aqui trazer uma palavra direcionada pelo Espírito Santo de Deus, que falou comigo, que vem falando comigo, e ele manda ministrar para todos aqueles que creem que o Espírito Santo é que governa a igreja de Cristo, que o Espírito Santo que dirige a igreja de Cristo, e que há os seus remanescentes que ele separou para anunciar o Evangelho verdadeiro, o Evangelho santo, o Evangelho puro, o Evangelho sem negociata, sem barganha, sem mercadejamento da santa e poderosa palavra. E o Senhor falou comigo que 2022 ele inicia a manifestação daqueles que estão no anonimato. Todos aqueles que têm vivido anos no anonimato, se enchendo, se capacitando da palavra, do conhecimento da palavra, se capacitando de uma unção profética e apostólica, todos aqueles que anos vêm se preparando, o Senhor está levantando a partir deste ano centenas de milhares de homens e mulheres em volta do globo terrestre, que vai se levantar numa unção profética e apostólica, na unção do apóstolo João, na unção do profeta João Batista, na unção do profeta Elias e na autoridade destes homens, porque esses homens partiram, esses homens deixaram um legado, e estes homens estão com Cristo no céu. Mas quem governa, quem usou eles foi o Divino Espírito Santo, que é onisciente, onipresente, onipotente. Portanto, a unção não era do profeta Elias, a unção não era do profeta João Batista, a unção é do Espírito Santo, e ele vem derramar esta unção novamente sobre a terra, sobre homens e mulheres que se guardaram, que se prepararam, que se encheram para o tempo do fim, para o tempo do avivamento. E 2022, diz o Senhor, é o ano da unção profética do profeta Elias, é o ano da unção profética do profeta João Batista, da voz que clama no deserto, que veio preparar o caminho do Senhor. Então, neste tempo do fim, o Senhor está levantando, o Senhor está manifestando aqueles que estavam outrora no anonimato e vão se levantar numa unção poderosa para ministrar o Evangelho que cura, o Evangelho que salva, o Evangelho que transforma e o Evangelho que liberta, e o Evangelho que leva para o céu. E a palavra do Senhor diz assim, no capítulo de Mateus, o apóstolo do Senhor Jesus Cristo:
no capítulo 3 de Mateus, está escrito no versículo 1, no título da minha Bíblia NVI arqueológica diz: João Batista prepara o caminho. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando do deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Então o texto começa com o apóstolo Mateus escrevendo como que foi o surgimento do profeta João Batista, da voz que clama no deserto, daquele que foi anunciado e profetizado pelo profeta Isaías há mais de 700 anos atrás. E o texto diz: este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Observa que as vestes de João Batista eram as mesmas vestes que o profeta Elias vestia e usava. As pessoas conheciam o profeta Elias pelos trajes que ele vestia. Uma certa feita, uma profecia foi lançada sobre um rei de Israel que estava fora da presença do Senhor, que estava levantando altares aos Baalaíns, que estava levantando idolatrias aos deuses pagãos, estavam acendendo a ira do Deus Todo-Poderoso de Israel. E esse rei que outrora estava reinando sobre Israel, recebe uma profecia, e um homem recebe a profecia do profeta Elias, e leva a este rei. E quando ele está ministrando esta profecia ao rei, o rei pergunta: como era este homem? Como é que ele estava vestido? E o homem diz: ele estava com ele estava vestido como um pelos de camelo, e ele tinha um cinto em volta do seu corpo, um cinto de couro. E o rei logo diagnosticou de quem era que o homem estava falando, e ele disse: eu já sei quem é o profeta Elias. Todas as vezes que esse profeta abria a boca, os reis que estavam na atualidade tremiam na base, porque sabiam que tudo que saía da boca deste profeta, Deus assinava embaixo, porque ele era o seu representante na terra. Deus não deixou de ser Deus. Os mesmos milagres que o Senhor operou no passado com os grandes profetas, Ele pode e vai operar nos tempos de hoje, em pleno século 21, e a partir de 2022, vocês vão ver o que Deus vai fazer. Em 2016, Deus me levou para um monte, 40 dias e 40 noites, e ali o Senhor, no 21º dia, no Monte Irmãos Menonitas, na cidade de Embu das Artes, São Paulo, o Senhor falou comigo no topo do monte: meu servo, vou eu restaurar os altares do Brasil em 3 tempos, 2017, 2018, 2019. Vou eu recolher muitos dos meus servos, pastores, líderes de grande expressão nacional, mas vai ter um que eu vou recolher, que será a expressão mundial. E quando as nações, e quando as emissoras de TV, de rádio, de tudo que é mídia social, estiver anunciando a morte
física deste meu servo. Saberás tu que eu começo um avivamento no Brasil a partir de 2020, mas debaixo de muita perseguição jurídica, política e religiosa. E desde 2020 o avivamento reiniciou pelo Divino Espírito Santo, começando pelo fechamento das igrejas, pelo fechamento das organizações religiosas. Por que Deus fez isso? Porque foi Deus, não foi o diabo que fechou. Porque se o diabo tivesse fechado a igreja, então a palavra do Senhor tinha caído por terra, que diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Então, se nós somos noiva de Cristo, o diabo não tem poder para fechar a igreja nenhuma, para parar a igreja nenhuma. Ele pode fechar a parede, ele pode fechar o templo de alvenaria, mas a igreja, o organismo vivo, na unção do Espírito Santo, na unção profética e apostólica, jamais ele vai parar, porque quem está à frente da igreja é o Divino Espírito Santo, quem conduz a igreja de Cristo é o Divino Espírito Santo, quem é o cabeça da igreja é o Senhor Jesus, e ninguém pode ferir ou parar ou tocar em Cristo, que é onipotente, onisciente, onipresente. Então Cristo que permitiu o fechamento de todas as organizações religiosas, sabe para quê? Para voltar ao primeiro amor, para parar de pregar bobagem, para parar de pregar mentira, para parar de mercadejar e enganar as pessoas com o evangelho mentiroso, com o evangelho falso, com o evangelho frajuto, com o evangelho que não transforma, que não muda, que não gera arrependimento, que não gera confronto, que não gera salvação. Então Cristo permitiu as igrejas ser fechadas a partir de 2020, como me falou, que ia restaurar os altares do Brasil, fechando as organizações para fazer os servos e as servas de Deus, inclusive principalmente os ministros eclesiásticos, a fazer um autoexame da sua consciência, a fazer um autoexame daquilo que se prega e daquilo que se anuncia, a voltar ao primeiro amor e pregar o evangelho verdadeiro, porque o dinheiro é consequência da obediência. Em nenhum momento de Gênesis Apocalipse o Senhor diz que a ida ao templo é para buscar bênção. Não. O Senhor não falou para Abraão que ele tinha que buscar bênção. O Senhor falou para Abraão: ser você a própria bênção. E quando você está na presença de Deus, quando você anda nos passos de Cristo, quando você obedece às palavras de Cristo e pratica elas como manual de vida prática, então as bênçãos chegam até você, as bênçãos alcançam você nos seus celeiros. Você não precisa vir no templo para buscar bênção, como é a promessa de muitos ministros do evangelho, de muitos pregadores. Mas eu não posso ir no templo buscar cura você pode, porque o texto diz em Tiago 5, que se tiver alguém doente, se tiver alguém enfermo, busca os presbíteros, busca os oficiais da igreja, busca os homens e as mulheres que foram escolhidos por Deus e dotados de dons, inclusive o dom de cura e de operação de maravilha, e eles vão ungir com óleo, e através da oração da fé em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor levantará e curará o doente, e se tiver cometido algum pecado, ele será perdoado. Mas e dinheiro? Nós temos que buscar na igreja? Não tem base bíblica nenhuma para nós pregadores chamar as pessoas pelo rádio, pela televisão, para buscar bênção no templo. Não, o templo só tem bênção para aqueles que obedecem a palavra de Deus, aqueles que seguem a verdadeira palavra de Deus. O templo é para receber a palavra da direção, é para receber o direcionamento. Jesus nunca mandou ninguém para o templo da sinagoga que ele ensinava aos sábados buscar bênção. Ele ia fazer ensinamento.
E as pessoas eram ensinadas na palavra da verdade e na palavra que liberta e que transforma. Em contrapartida, eles eram abençoados, porque a bênção alcançava eles, porque muitos obedeciam os ensinamentos de Cristo. Agora o texto diz que naqueles dias surgiu João Batista. Que dias? Por que a Bíblia vai ter o cuidado de dizer naqueles dias? Porque o Espírito Santo orienta o apóstolo Mateus a escrever naqueles dias que Israel estava vivendo, naqueles dias que Israel estava passando, dias de escravidão na mão dos romanos, juros e juros e juros e impostos altíssimos, cargas pesadas que eles não podiam carregar, por causa da desobediência, por causa de violar os preceitos e os mandamentos de Deus, por se afastar da verdadeira palavra do Senhor, por se afastar do verdadeiro Deus. Agora, a Bíblia vai dizer que Deus revela a Daniel que quando tivesse o reinado de um determinado rei, quando o domínio estivesse a um determinado império, então seria neste império que nasceria o Salvador do mundo, que nasceria o rei, que o seu reino seria eterno. E agora João Batista aparece exatamente quando este reino, quando este império, quando este domínio que foi revelado a Daniel está no poder, está no domínio. Na imagem, na estátua de ouro que o Daniel, que o rei tem a visão. E aí o império romano está no domínio. O Daniel vê as pernas, metade barro e metade bronze. Se não me falha a memória, metade barro e metade ferro, simbolizando o reino religioso e o reino político. E naquela época quem dominava era o reino político pelos romanos e o reino religioso pelos os fariseus, saduceus e o poder religioso daquela época. E João Batista, ele surge, o Espírito Santo manifesta, o tira ele do anonimato, e é tão tremendo que o Espírito Santo faz, que o texto diz: naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele não estava pregando em palácios, ele não estava pregando em grandes catedrais, ele não estava pregando em suntuosos templos religiosos. Ele apareceu, ele surgiu, guiado, direcionado pelo Divino Espírito Santo, na unção e na autoridade profética do profeta Elias, como havia prometido o Senhor. Ele é a voz que clama no deserto, que prepara o caminho do Senhor para aquele que vem e reina para todo sempre, o Cordeiro Pascual, o Cordeiro vivo e poderoso, que tira o pecado do mundo. E a Bíblia vai dizer que ele aparece pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O Senhor está levantando a partir deste ano, pode gravar, apóstolo Alexandre Saleia, presidente fundador da Igreja Apostólica Cristã de Saleia, deu uma palavra profética, que 2022 é o ano, que o Senhor inicia para este ano e para os próximos anos vindouros, que Ele está manifestando os profetas, os apóstolos, os servos e as servas de Deus, que estão no anonimato, que o Senhor o guardou, o reservou para este tempo do fim, para o tempo do avivamento, e que o Senhor a partir deste ano começa a fazer estes homens e estas mulheres aparecer, e eles vão vir de todas as partes, nesta unção profética e apostólica, na unção de Elias, na unção de João Batista, que vão aparecer no deserto, que vão aparecer no meio da escassez,
no meio do evangelho mentiroso que está sendo pregado, um evangelho de barganha, de negociata, um evangelho de idolatria em cima do altar, de tantos e tantos objetos, festas pagãs, judaísmo, no meio de toda essa decadência cristã evangélica espalhada nas igrejas, nos altares do Brasil. Deus vai levantar, já levantou esses homens e estas mulheres, que está se manifestando no deserto, na praça, nos valados, nas comunidades, aonde esses grandes pregadores não querem ir e não vai. Deus está levantando e vai fazer esses homens e estas mulheres surgirem no meio do deserto. E qual é a mensagem que o Espírito Santo vai colocar na sua boca? Qual é a palavra rema que o Senhor vai colocar nos seus lábios para o tempo do fim? Arrependam-se. Arrependam-se, porque o reino de Deus vai arrebatar a igreja. Se prepare, igreja. Não seja desobediente à visão celestial. Não seja desobediente à visão celestial. O Espírito Santo está preparando a noiva, está preparando a igreja para o grande dia, o dia que o Senhor vai aparecer nas nuvens. Ele vai tocar a trombeta, ele vai soar a trombeta, e ele vai arrebatar os seus nos ares, e nós seremos transformados. Este corpo corruptível de pecado será transformado em corpo corruptível, e nós encontraremos com o Senhor nos ares, e posteriormente entraremos com Ele no céu, com um corpo glorificado, com um corpo purificado, justificado pelo sangue de Cristo, e vamos participar com Ele, como promessa divina, das bodas do Cordeiro, do casamento da noiva de Cristo com o Cordeiro, o Salvador. Este é o Evangelho verdadeiro, este é o Evangelho puro, este é o Evangelho que os nossos irmãos apóstolos pregaram, anunciaram, proclamaram. Eles entraram em todos os lugares, no deserto, no valado, no reino, em todas as camadas da sociedade. Eles pregaram o único Evangelho. Não havia divergência, não havia contenda, não havia outro Evangelho, não havia novas 20, 30, 50 visão, não, era uma visão só. Atos 2:42, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e nas orações, e por isso o Senhor fazia milagres extraordinários, sinais, prodígios e maravilha eram manifestados, eram operados pelo Divino Espírito Santo através dos santos apóstolos, por causa da unidade, por causa deles pregar um Evangelho único e verdadeiro, o único Evangelho que o Senhor Jesus Cristo mandou ensinar. Eu sei que já está surgindo aí, cada ano aparece eles dizendo que esse é o ano de tal, esse é o ano de tal, esse é não. Sempre será o ano de Jesus Cristo. Não tem ano de A, de B e de C, porque eles não podem salvar. Não tem ano de Abraão, não tem ano de Moisés, não tem ano de Sara, não tem ano de Jetro, não tem ano de Pedro, não tem ano de Apolo, de Paulo, não tem ano de Mateus, de Levi, não tem ano de nada. Isso tudo é palavra de falso profeta, de mentiroso, de mecanejador da palavra, porque o Novo Testamento vai dizer, que Jesus vai dizer: eis aqui quem é maior do que Moisés, eis aqui do que é maior do que Abraão, eis aqui quem é maior de Isaac, de Jacó, de todo ser humano que se passou sobre a face da terra. Eis aqui um que é maior do que todos eles. E porque não há no céu, nem debaixo do céu, nenhum outro nome que possa salvar, a não ser o nome do Senhor Jesus Cristo. Então não tem ano profético de Abraão, não tem ano profético de Isaac, não tem ano profético de nada. Todo ano é ano de Cristo. Todo ano é ano de Cristo. Depois da cruz não tem nome de nada que supere o nome de Cristo. Tudo isso que vier depois de Cristo é heresia, é falso evangelho, é mentira, é barganha, é negociata.
Eu sei que os falsos profetas jamais vai ouvir um áudio, uma live dessa. Eu sei que os mercanejadores da palavra, os negociadores do evangelho jamais vai ouvir uma palavra dessa. E vai até jogar o povo contra mim, contra o apóstolo Alexandre Salé. Mas eu estou calejado com essa raça de víbora. Eu já estou calejado há 30 anos, sofro na mão desses Anás e Caifás, mentirosos, mecanejadores da palavra. E Deus me levantou nessa nação com uma voz profética. Sou falho, sou pecador, sou um homem limitado, cheio de erros e falha, mas Deus me levantou na terra. Deus me levantou para ministrar o evangelho verdadeiro, assim como levantou o profeta João Batista, assim como levantou o profeta Elias, Eliseu, Ezequiel, Jeremias, Daniel, Abacuque, Oséias, Naum, Miqueias, Ageu, Malaquias, Zacarias, Amós. Eu sei que eu sou pequenininho, mas Deus me levantou nessa nação para pregar o evangelho verdadeiro. E a palavra profética que o Senhor me deu antes de ontem essa palavra. O Senhor vem ministrando sobre mim, meu servo. A partir de 2022 eu começo a tirar do anonimato todos aqueles que eu tenho preparado, como preparei os meus servos no passado no deserto. Todos esses que eu tenho guardado no anonimato, mas que agora eu preparei eles, e eu vou manifestar eles a partir de 2022. E eu coloco uma palavra rema sobre os seus lábios. Em todos os cantos da nação brasileira vão levantá-los. Eles vão aparecer nas redes, nas televisões, nas mídias sociais, nos altares, nas igrejas, nos ministérios, nas organizações. Vou colocar eles nas praças, nas ruas, nos valados. Vou colocar eles nas cadeias, nos hospitais. Vou colocar eles em todas as partes para pregar uma só mensagem: o reino de Deus está próximo, e vai arrebatar a noiva, vai arrebatar a igreja para o único e poderoso acontecimento, que é o encontro do Senhor com a sua igreja nas nuvens, nos ares. A Bíblia está dizendo: naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto: prepare o caminho do Senhor, para o Senhor, façam veredas retas para ele. E o texto continua: as roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados. Eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Presta atenção nesta palavra profética que o apóstolo Mateus, inspirado, direcionado pelo Divino Espírito Santo, escreve. O que João Batista, o profeta, a voz do que clama no deserto, que surgiu no deserto pelo Divino Espírito Santo, fala para os fariseus e os saduceus. Os fariseus, eles acreditavam na ressurreição. Os saduceus não acreditavam na ressurreição. É por isso que eles apredejavam e bateram muito em Paulo, no apóstolo Paulo,
porque Paulo, ele se converte, era um fariseu zeloso, era o mais mancebo fariseu que conhecia a lei, a letra, de ponta a ponta, zeloso. Por isso que ele começou a matar os cristãos, de extremo zelo pela lei, porque ele achava que os apóstolos, aqueles que pertenciam ao caminho da fé, o caminho de Cristo, era uma seita, e ele achava que eles eram o caminho da verdade, porque eles pregavam, ensinavam a lei, e eram filhos de Abraão e de Moisés. Só que eles estudaram tanto, por isso que ele escreve que a letra é morta sem a direção do Espírito Santo, sem o Espírito Santo vivificando, porque toda a lei, ela culmina e termina em Cristo. Toda a lei fala de Cristo e termina em Cristo. Então toda lei que não termina em Cristo não é a revelação do Divino Espírito Santo. Então a lei, ela termina em Cristo, e eles mataram o Cristo que eles pregavam e que viviam. Eles estavam tão cegos, a letra deixou eles tão cegos, pelos fardos pesados que eles colocavam nas costas das pessoas, que eles mesmos não conseguiam carregar, como Jesus falou: fariseus hipócritas, vocês põem um fardo pesado nas costas das pessoas que vocês mesmos não conseguem carregar. Quantas doutrinas humanas foram pregadas nesses longos anos de igrejas no Brasil? Quantas pessoas eles mataram, desviaram, disciplinaram, morreram sem Cristo, por causa dessas doutrinas loucas e malucas, por causa desses fardos pesados que eles criaram, e que hoje não é mais pecado. Hoje tudo que eles pregavam que era pecado, eles fazem, as suas esposas fazem, os seus filhos fazem, a igreja que eles são pastores fazem. Mas eles mataram muitas pessoas pelas doutrinas malucas e mentirosas, que não tem base bíblica, e eles mataram muitas pessoas. Mas o principal eles não fazem, que é pregar o evangelho verdadeiro. O que é pecado que eles cometem, de negociar o altar, de negociar a igreja, de mecanejar a palavra, de enriquecer através da palavra, como um evangelho mentiroso, frajuto, enganando as pessoas, eles não deixam de praticar. Mas as doutrinas humanas, de usos e costumes que eles pregaram a vida toda, que matou muita gente, hoje não é mais pecado. Eu sou da época que, se eu vestisse uma camisa dessa, eu estava desviado, eu estava endemoniado. Eu sou da época que não podia vestir uma bermuda, que não podia jogar bola, que não podia ir para a piscina, que não podia ir na praia, que tudo era pecado. E hoje tudo aquilo que eles pregavam que era pecado é o que eles mais fazem. Então era mentira a doutrina deles. Aí Jesus veio com seus apóstolos, seus discípulos, e mostra eles pregando, eles sentados na cadeira de Moisés, na cadeira da lei ali na sinagoga. Jesus só olha lá para eles: faça e pratica aquilo que eles pregam, porque é boa, a doutrina deles da lei é boa, porque é minha palavra. Estou conjecturando para você atender, para você entender, mas não faça o que eles fazem, porque eles ensinam, mas eles não praticam nada daquilo que ensinam. Mas eles usam a palavra para negócio. Então é isso que tem acontecido no Brasil. Por isso que Deus fechou todas as igrejas e agora reabre as igrejas, porque veio um alerta. Deus deu um alerta: ou vocês pregam o meu evangelho verdadeiro, ou eu fecho tudo, ou eu abato todos vocês, porque eu sou Deus, eu sou o dono da igreja. E agora Deus manifestou, a partir deste ano 2022, a palavra rema que virá sobre o Brasil e sobre as nações. É homens e mulheres cheias do Espírito Santo,
que vão pregar na mesma unção do profeta Elias, na mesma unção do profeta e a voz que clama do deserto, João Batista. A mensagem rema é: arrependam-se. É a mensagem de arrependimento que virá sobre os altares, porque quem apacentará a igreja, quem está apacentando a igreja do Senhor agora é o divino Espírito Santo. Homem nenhum mais vai apacentar a igreja de Cristo. O Senhor vai colocar o discernimento na sua igreja, e todos vão discernir aquela palavra que é de Deus e que não é, aquele que é de Deus, aquele que não é. E outra vez vereis a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus, daquele que é o pregador, o ministro verdadeiro, daquele que negocia e mercadeja a palavra. Estamos vivendo no fim, está chegando a hora de Deus manifestar os verdadeiros servos e servas de Deus. E apareceu João Batista no deserto, pregando a mensagem de arrependimento. Só que olha o que acontece no versículo 9. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos. Olha, versículo, ele repreende no versículo 7, ele diz o texto: quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhe: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Está vindo o derramamento da grande ira do Senhor, que é a grande tribulação, e que se pouco se prega sobre isso no Brasil, porque a teologia da prosperidade tomou lugar nos púlpitos, tomou o lugar da palavra do arrebatamento, tomou o lugar da palavra da grande tribulação, do derramamento da grande ira. Só que Deus abateu a teologia da prosperidade e está restaurando nos altares a palavra profética rema do arrependimento, de se arrepender, de se consertar, de colocar a vida no altar, de dar fruto do Espírito, de produzir frutos pelo Espírito Santo, de ter uma conversão verdadeira de dentro para fora, uma conversão de 360 graus, uma mudança radical. O Senhor está vindo com esta palavra rema de transformação verdadeira. E o Senhor está dizendo através do profeta João Batista: quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Quem é que colocou isso na cabeça de vocês? Qual é o pregador, qual é o mensageiro que disse que Deus vai livrar vocês da ira vindoura, se vocês não consertar, se vocês não pregar, se vocês não anunciar e se vocês não viver o evangelho puro e verdadeiro? Não vai escapar, não vai escapar mesmo. Aí ele continua dizendo no versículo 8 de Mateus capítulo 3: deem fruto que mostre o arrependimento. Se vocês realmente querem servir a Deus e servem a Deus, então dê fruto que vocês se arrependeram da vida pregressa, da vida de pecado, da vida de promiscuidade. Dê fruto. Dom não salva, o dom é de Deus, Ele usa quem quer, a que quer, para um propósito, para uma finalidade daquele tempo, daquele momento, naquela geração, para o indivíduo ou para o coletivo. Agora, isso não quer dizer que a pessoa que tem o dom vai ser salva, porque o texto vai dizer na palavra do Senhor, que vai dizer: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no céu. E vão dizer: mas em teu nome eu curei, em teu nome expulsei demônio. Vai falar: aparta de mim, maldito, que eu não vos conheço. Por quê? Porque era a operação dos dons, mas não tinha fruto do Espírito, não tinha geração do Espírito dentro dele. Dentro dele é ódio, é raiva, é inveja, é puxação de tapete, é derrubar o irmão, é derrubar o pastor que está ganhando alma, é acabar com a igreja do pastor que está ganhando mais alma do que ele, que a igreja está cheia, que o pastor trabalha, que o pastor não puxa tapete de ninguém, porque o apóstolo não fala mal de ninguém, porque o apóstolo é verdadeiro, porque o apóstolo é sincero, porque o apóstolo estuda a palavra e entra com tudo contra defendendo a fé, apologética
profeticamente, defendendo a fé, eles ficam com raiva, eles ficam com ódio, estão sendo confrontados, estão sendo levados a deixar a prática de mecanejamento da palavra, e eles não querem, porque eles querem praticar, continuar no erro, no engano, enganando as pessoas. Foi isso que aconteceu com João Batista. Quando João Batista vem na unção de Elias, ele repreende o rei. Ele fala para Herodes: larga essa mulher não é sua, essa mulher é do seu irmão, e segundo a lei, você não pode ter ela, porque ele é vivo ainda, você não pode possuí-la. E a mulher, Herodias, ficou com ódio, não queria sair do palácio, não queria sair da promiscuidade, do adultério, e ela então mandou cortar a cabeça de João Batista. Mas Deus está levantando esses homens, essas mulheres a partir de hoje. É a partir de hoje, Deus já levantou. Ninguém vai impedir. Ninguém vai impedir esses homens e estas mulheres que Deus levantou na unção, na mesma unção, porque era o Espírito Santo que deu a unção. E a unção não é de João e nem do profeta Elias, é do Senhor Espírito Santo. E a igreja ainda está na terra, a igreja tem que continuar, ela vai continuar nesta unção. Ele está falando: produzam frutos de arrependimento. Produzam frutos de arrependimento, para que as pessoas vejam que o Deus que vocês servem é verdadeiramente, vocês estão condizendo com aquilo que ele ensinou, vocês praticam de fato aquilo que ele ensinou, porque eles vão ver frutos de arrependimento, de transformação, de mudança na vida de vocês. E aí João vai mais além. Aí ele vai dizer no versículo 9: não pensem que vocês podem dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai, pois eu digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Então, não venha dizer que Deus não pode fazer nada contra vocês, vocês são promessa de Abraão, vocês são filhos e geração de Abraão. Não, porque se Deus quiser, Ele pode fazer dessas pedras que vocês estão vendo aqui, filhos de Abraão, porque Deus é poderoso, onipotente, onisciente no presente. Eles falaram: então, produza frutos de arrependimento, que aí vai mostrar que vocês de fato são filhos e geração de Abraão. Aí a Bíblia vai dizer que ele vem com a exortação: o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Então você observa, a partir de hoje, 2022, dia 1º de janeiro de 2022, toda liderança no Brasil que Deus levantou para pregar o evangelho verdadeiro e não está fazendo, que deu emissoras, que deu rádio para falar do arrebatamento, para falar da volta de Jesus, para falar do grande derramamento da ira que vai vir sobre a terra, para falar do anticristo que vai se instaurar no mundo, que vai arrebatar sua igreja, o Senhor, que é para a igreja se preparar e não está fazendo. Deus vai recolher, Deus vai arrancar da terra. Pode gravar o que o apóstolo Alexandre Salé está dizendo, e vocês podem multiplicar e compartilhar esta live. O Senhor vai cortar muitas árvores que está dando fruto, e que para o mundo é bastante frutos, mas Deus vê como frutos podres, porque Ele está dizendo que não produz bons frutos. Produz frutos, mas não são bons. Então nem todos que estão gerando frutos significa que os frutos são bons. Então o Senhor está dando ultimato através desta palavra profética e rema: o machado já está posto sobre a árvore, sobre a raiz das árvores. Aqui está representando agora ministérios, igrejas, líderes, sacerdotes. São árvores, são varas, são ramos que produzem fruto, e todo aquele que não produz bons frutos será arrancado. E olha o que diz: e toda árvore que não dá bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Aí ele vai continuando a pregação, e ele diz:
eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, ele limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Aqui está falando de seres humanos, de servos e servas de Deus, está falando de pessoas que servem a Cristo, mas não vivem o verdadeiro Evangelho. Está falando de pessoas, de demônios, que também vai ser lançado no fogo, no lago de fogo e enxofre, que não se apagará, vai viver ali eternamente debaixo de tormentos. Agora, João Batista, ele recebe o Senhor Jesus no versículo 13 a seguir. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixa assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. Aí vai dizer, e João concordou. O texto vai dizer, na minha Bíblia NVI arqueológica, deixa por enquanto, João. Neste momento, estou conjecturando para você entender, nós temos que cumprir a lei. Nem eu nem você veio abolir ou descumprir a lei, nós viemos cumprir a lei, que a lei falou de mim e de você, e nós precisamos cumprir a lei. Por quê? A lei termina em Cristo, na cruz do Calvário, no derramamento do sangue de Cristo na cruz, e a lei falou dele, a lei falou de João Batista, a voz que clama nos desertos, os profetas. E agora, no versículo de número 17 do capítulo 4 de Mateus, vai dizer: daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. A mesma mensagem que João Batista apareceu pregando no deserto, a continuidade da mensagem, porque João veio preparar o caminho, ele falou: vai vir um que é maior do que eu, e ele vai dar a continuidade daquilo que eu iniciei. Irmãos, é tempo de começar a pregar no deserto. Quando eu falo deserto, a conjectura é no deserto desse evangelho mentiroso que se prega, que estão fazendo alianças cada vez mais com o altar de Belial, que estão fazendo aliança com a doutrinação das visões antibíblicas, anticristo, estão se associando cada vez mais, e Jesus já tinha alertado sobre isso, os profetas, os apóstolos já alertou sobre isso, e Jesus falou: acautelai-vos dos falsos profetas. Vai surgir muitos falsos mestres, muitos falsos doutores. Quantos líderes estão se desviando do evangelho verdadeiro? Começou no espírito, estão na carne pura, judaizando a igreja, trazendo idolatrias, objetos que outrora era do judaísmo, agora estão todos introduzindo dentro da igreja, a qual Paulo repreendeu duramente os nossos irmãos gálatas. Admiro, ó Gálatas, como depressa vocês estão desfazendo, desviando, se afastando do evangelho verdadeiro daqueles que o chamou para a maravilhosa graça, mediante o sangue do sacrifício salvífico do Senhor Jesus Cristo. Judaizando a igreja, trazendo as festas, trazendo os objetos pagãos, a arca da aliança, candelabro, cajado de Moisés, pano de saco, menorá, trazendo quipá, trazendo talit, trazendo tanta bobagem, tanta mentirada, que Deus, a glória de Deus está saindo desses templos, dessas igrejas. Há um amontoado de gente, mas sem a presença
presença, sem a manifestação da glória e do poder do Espírito Santo. Portanto, o Senhor chama para 2022, a palavra rema é a palavra de arrependimento no meio do deserto, no meio da escassez. Deus está levantando aqueles que vêm na unção de João Batista, na unção do profeta Elias, anunciando o evangelho de arrependimento, na unção do Senhor Jesus Cristo, que dá continuidade à mensagem iniciada pelo apóstolo da fé, pelo profeta da fé, pela voz que clama no deserto: arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Jesus está voltando. Você queira acreditar ou não, Jesus vai arrebatar a igreja. Deus me levantou. Deus levantou a igreja apostólica cristã de Saleia para pregar em tempo e fora de tempo que Jesus vai arrebatar a igreja, que Jesus chama a igreja para o conserto, que Jesus chama a igreja para tirar as idolatrias dos altares. Tira essas idolatrias dos altares, tira, para que a minha glória volte a operar, para que os meus sinais, prodígios e maravilha volte a operar, e que o mundo veja que o meu poder ainda existe, e que eu sou mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então eu quero que você compartilhe essa live com o maior número de pessoas possível. Deus está levantando a partir de 2022, assim como Deus me revelou em 2016, 40 dias e 40 noites no monte, que restauraria os altares do Brasil em 3 tempos, que a partir de 2020 reiniciaria o avivamento no Brasil, seriam milhões e milhares de pessoas salvas, mas debaixo de muita perseguição jurídica, política e religiosa. Eu venho avisando o Brasil desde 2016. É óbvio que muitos não estão nem aí, mas a minha missão não é convencer as pessoas para acreditar. A minha missão é entregar a profecia. Quem der ouvidos ao que o Espírito Santo diz, o Senhor o levará para si, na sua grande e poderosa glória. No finalzinho de janeiro ou no início de fevereiro, eu vou estar na cidade de Campinas, fazendo a inauguração da mais nova igreja apostólica cristã de Saleia, que será futuramente, se assim Deus permitir, a sede nacional da igreja. Mas por enquanto será a sede regional, a sede regional de Campinas. Esta semana que entra agora, dia 4, eu estou indo, a partir do dia 3, dia 4, estamos mexendo no salão, vamos fazer a reforma, e em breve vamos estar anunciando o endereço, a igreja reformada. Vou fazer um vídeo, vou fazer um apelo pedindo ajuda financeira para os irmãos generosos, para a igreja de Cristo me ajudar financeiramente, para doar dinheiro para mim reformar o templo, arrumar, pintar, trocar telha, trocar calha, mexer no portão, na porta, pôr a porta de vidro, a caixa de som, todo equipamento, tinta. Eu mesmo vou fazer a mão de obra, porque eu sou madeira para toda obra. Toda a vida eu pintei e reformei e restaurei a igreja do Senhor, e Deus tem me levantado na terra com essa unção. Então eu peço que você me ajude. Se você quiser me ajudar, você vê aí no meu Facebook, você já vai ver aí a conta da igreja na minha página aí. Você vai ver aí no meu perfil a conta da igreja, a minha conta, né? Põe aí na minha conta, faz o Pix, faz a transferência, e Deus vai honrar a sua vida. Me ajuda a anunciar a volta de Jesus. Me ajuda a falar que Jesus vai arrebatar a igreja. Me ajuda a alertar o mundo, preparar a igreja que está enganada. Um monte de idolatria dentro das igrejas, dentro dos ministérios. Idolatria mais idolatria, as pessoas não vê mais a glória de Deus. Não vê o paralítico andar, não vê o mudo falar, não vê o surdo enxergar, o surdo ouvir.
não vê o cego chegar, não vê o câncer sair, não vê o tumor desaparecer, não vê o endemoniado manifestar, não vê as pessoas que estão presas aos espíritos ser libertos. Por quê? Porque Deus não opera onde há dois senhores, aonde há idolatria Deus não opera, há um ajuntamento, há uma emoção, parece que é a glória de Deus, mas não é. Por quê? Porque no decorrer dos dias você vê que não tem geração de frutos, não tem frutos do Espírito. Então só foi emoção, não foi manifestação do Espírito Santo, que é onde o Espírito Santo vem, há uma transformação de dentro para fora. Você não odeia, você não quer a queda de ninguém, você não quer a destruição de ninguém, você não é contra os princípios da palavra, você não traz a idolatria, você estuda, você procura examinar as Sagradas Escrituras para pregar o verdadeiro Evangelho. Você quer salvar o maior número de almas, você quer discipular e entregar o maior número de almas. A sua visão não é uma visão de divisão, é uma visão de união, porque esta é a visão que o Senhor deu para os seus apóstolos, para viver unidos, para que aqueles que vêem de fora vejam que Cristo está neles. E essa é a visão e a unção daqueles que pregam o Evangelho. Eu quero orar por você agora. Eu quero orar junto com você. Você que é um pastor, um ministro do Evangelho, você que tem um ministério e que tem aí no altar Arca da Aliança, candelabro, tudo essas parafernálias, Deus não está aí. Tira isso daí do altar. Você tem uma Arca da Aliança como uma réplica, como um objeto histórico, geográfico e geológico, arqueológico é diferente. Você colocar na estante do escritório, você for dar aula, falar dos irmãos, olha no passado, agora você colocar no altar, como ponto de contato, é idolatria. Você pode perder a salvação por isso. E eu falo à luz da palavra e desafio qualquer teólogo, qualquer pregador a me confrontar à luz da palavra, se o que eu estou dizendo não é palavra de Deus, não é revelação divina, e se eu tenho base bíblica ou não para dizer isso. Na hermenêutica da palavra, na exegese da palavra, se eu tenho autoridade bíblica para dizer que isso é idolatria ou não. É idolatria. Tira isso do púlpito, tira isso não é ponto de contato. Você não é Moisés, você não é da linhagem de Arão, você não é levita. Deus não mandou você ficar 40 dias e 40 noites no monte, você não recebeu as tábuas dos mandamentos, você não recebeu o modelo da construção do tabernáculo e de todos os utensílios dentro do tabernáculo. Quem recebeu foi Moisés, e Deus mandou um Moisés fazer, e uma única arca fazer. Não tem duas, nem três, nem 10 arcas, foi uma só, e que por sinal Deus fez desaparecer, para exatamente o povo não idolatrar a arca, porque a arca ela se encerrou com todos os seus símbolos representativos do passado em Cristo. Cristo é o tabernáculo, tudo ali representava Cristo. Então Cristo veio, morreu, derramou seu sangue, o muro da separação acabou, a cortina rasgou no véu, rasgou, não tem mais separação, agora tudo está em Cristo. Essa arca da aliança aí que não é o que Deus mandou, que não tem glória de Deus aí, não tem glória de Deus aí tem idolatria. Tira isso daí para você não ir para o inferno, para você não perder a salvação, pregando o Evangelho, líder de ministério. Tira isso daí para você não perder a salvação. Estou dizendo a autoridade profética, apostólica e bíblica para você. Estou sendo boca de Deus aqui para você não perder a salvação. Tira isso daí, porque isso não vem do Senhor. Não ponha mais isso no altar. Isso não é de Deus. Aonde o senhor tem base bíblica para isso, apóstolo Alexandre? Vai em Gálatas, estuda a carta de Gálatas, que você vai ver, vai ter a revelação de tudo que você está vendo aí, Kippá, Talit, Menorá, Arca da Aliança, candelabro, cajado de Moisés,
todas essas parafernália é tudo idolatria, escada de Jacó, fronha de Jacó, e não sei o que, e tantas chave da vitória, porta da vitória, isso é tudo mentira, tudo o evangelho da barganha e da negociata. É tudo o evangelho da barganha e da negociata, do engano. Você não precisa de ponto de contato como os israelitas. Quando Moisés subiu para o monte ficar com o Senhor, quando ele desceu tinha um ponto de contato, e que trouxe a ira de Deus, que era um bezerro de ouro. Era o ponto de contato que eles queriam ter. E aí culminou com a morte deles no deserto. Nenhum deles entrou na terra prometida. E a terra prometida, se você quer entrar, tira essas idolatrias da igreja, tira essas idolatrias do ministério, tira. O nome de Cristo é suficiente para operar todos os milagres que você ter fé para acreditar, como está descrito na palavra de Deus. Não judaiza a igreja, não judaiza o ministério, não põe carga que você não suporta carregar, e muito menos as pessoas que não têm a fé que você tem, não têm o conhecimento que você tem. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor Jesus Cristo, Divino Espírito Santo, eu entreguei a mensagem que o Senhor mandou eu entregar no primeiro dia do ano de 2022, assim como o Senhor vem fazendo comigo desde 2016. Eu tenho entregado aquilo que o Senhor tem ministrado sobre a minha vida, para entregar para a sua igreja, assim como o Senhor falou com o teu servo Ezequiel. Tu, homem, entrega aquilo que eu mandar você dizer, quer eles ouçam ou quer deixar de ouvir, mas fale. E eu tenho feito o que o Senhor mandou. Então que esta palavra, ela venha gerar frutos, venha gerar vida, venha gerar fé, chega a divisa da alma e do espírito dessas pessoas que vai assistir e vai compartilhar essa live. Que o Senhor edifique essas pessoas, salve essas pessoas, liberta essas pessoas, transforme elas, e que a tua palavra não volta vazia antes de cumprir o propósito para qual foi enviado. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Shalom, Tissaleia. Deus abençoe. Um forte abraço. Em nome de Jesus. Nome de Jesus. Ouça esse louvor. Ouça esse louvor. Ouça esse louvor. Aleluia. Tu és fiel, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Aleluia. Mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. Ele também está ouvindo a tua voz. Então cante. E os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto e não de longe, nunca muda. Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas com a palavra vai. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Receba a presença do Espírito.
Espírito Santo, deixe Ele fluir, se arrependam dos seus pecados, põe a sua vida no altar, conserve a tua vida diante da presença do Senhor, para que quando Ele tocar a trombeta, você suba nos ares e encontre com Cristo Jesus. Oh, aleluia! Você que não se entregou para Jesus, que está assistindo essa live, que vai assistir esta live, se entregue para Jesus. Você que está aí se drogando, prostituindo, adulterando, você que está mecanejando, enganando, se conserta, volte enquanto é tempo para a casa do Senhor, para os braços do Senhor. Deus tem uma aliança, Deus não quebra aliança, Ele quer restaurar a aliança que você quebrou. Então venha, volte para os pés do Senhor, volte para o Evangelho verdadeiro, volte para o Evangelho que você aprendeu lá no início da sua fé, o Evangelho puro, sangue genuíno, sem negociata, sem mecanejamento da palavra. Venha para o primeiro amor, que Cristo te chama para o primeiro amor. Receba, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Ora por este servo do Senhor, apóstolo Alexandre Salé, um homem falho, pecador, mas que tem procurado andar na presença do Senhor. Nas experiências que tive de altos e baixos na minha vida, mais baixos do que altos, eu tenho passado para a igreja de Cristo daquilo que o Senhor tem me ensinado nesses longos 30 anos. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, e que este ano de 2022 Deus te faça sobressair, Deus te faça conquistar. E eu profetizo na tua vida, te saleia, Deus te coloca no caminho e na rota do sucesso. Deus te abençoe, um forte abraço, em nome de Jesus.